bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you had my heart and soul in your hand. You played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you had my heart and soul in your hand. But you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Essa é a quarta semana que eu caminho com vocês aqui em cima dos ovos. E você deve imaginar o porquê, né? Conversar sobre família não é um exercício muito simples, não. Principalmente porque aqui na comunidade está a minha família. Hoje de manhã eu conversei sobre esse assunto, olhando para minha esposa, olhando para um dos meus filhos. Você imagina o quanto isso é complicado, o quanto isso é difícil, né? E é complicado e difícil também porque eu já estou aqui há 10 anos nessa comunidade, já conheço alguns de vocês há quase 10 anos, alguns há 10 anos, e eu sei da história de muitos de vocês. E em meio a algumas aplicações feitas aqui, alguns podem até pensar assim, puxa, o Renato agora está falando de mim, o Renato está citando, é o meu caso. Olha, se você em algum momento dessa mensagem tiver essa sensação de que eu estou falando de você, é porque, na verdade, eu estou falando de você mesmo. Porque, honestamente, a gente não vai conversar sobre o problema dos outros, né? Os outros nem vieram. Então, a gente está conversando sobre a gente mesmo, sobre os nossos desafios, sobre os nossos problemas. Enquanto eu toco nos seus, pode ter certeza, eu estou citando os meus problemas, os meus calos, e eu estou sendo tão alvo da luz do Evangelho quanto você nesta noite. Making of Família é o tema da nossa série. Nós temos conversado sobre coisas que a gente não gosta de publicar nas redes sociais, né? A gente não gosta de publicar alguns filmes complicados, de episódios difíceis. Nós conversamos na primeira mensagem dessa série sobre o problema das incompatibilidades, e a gente não tem como se livrar disso. Todos nós, dentro do contexto familiar, somos diferentes, e por sermos diferentes, nós nos ferimos, nós nos machucamos, e não tem como a gente conviver durante muito tempo sem que decepções, desilusões surjam ao longo da caminhada. Depois a gente conversou um pouco sobre negligências que às vezes a gente comete no caminho contra os filhos, contra a esposa, contra o marido, e que vão ferindo e machucando. E diferente das incompatibilidades, as negligências podem sim ser evitadas à medida em que a gente amadurece como pessoa, como ser humano, e a gente passa de viver uma vida autocentrada para viver uma vida outrocentrada, uma vida centrada para a satisfação das necessidades de quem convive com a gente. Semana passada nós conversamos sobre o problema da infidelidade, que é um problema muito mais grave, muito mais profundo do que simplesmente a traição do vínculo, da aliança conjugal, através de um sexo fora do casamento. É muito mais do que isso. Às vezes a gente é infiel quando a gente gasta dinheiro sem compartilhar com o nosso cônjuge para que o orçamento familiar seja respeitado. Existem inúmeras formas da gente ser infiel, além da infidelidade sexual, que é um grande problema e que tem trazido tristeza para muitas famílias. Hoje, a gente vai conversar sobre um outro problema de bastidor, um outro problema que a gente só enxerga no making of, quando a edição não existe.
a gente vai conversar um pouquinho sobre o problema das amarguras. Amarguras dentro do contexto familiar. Amargura para com a esposa, para com o marido, para com os filhos e para com os pais que nos criaram, muito embora às vezes eles nem estejam mais vivendo com a gente debaixo do nosso teto. O que é amargura? Eu encontrei um livro muito interessante essa semana chamado La Amargura, um livro em espanhol. Nesse livro, Jaime Miron afirma que a raiz bíblica hebraica dessa palavra traz a ideia de um fardo muito forte e muito pesado. Imagina, por exemplo, como eram as viagens na antiguidade, né? Não existia avião, não existia trem. Quando alguém tinha que viajar, era com tudo dentro de uma sacola muito grande, tudo nas costas, um peso enorme. E como é difícil a gente ir acumulando peso ao longo da jornada familiar. Quanto maior a amargura, maior esse fardo sobre os nossos ombros. Já sua raiz hebraica, já sua raiz bíblica grega, diz Jaime Miron, traz a ideia de algo que é capaz de perfurar. É como se a palavra grega, amargura, se referisse a uma lança capaz de nos perfurar o coração e nos fazer sangrar dia após dia por algo que aconteceu muitas vezes há anos atrás. Algo muito forte e pesado, e algo capaz de nos perfurar a ponto de fazer sangrar profundamente. Ele também afirma que a amargura não é algo que nos ocorre automaticamente, mediante uma ofensa. Isso aqui é muito interessante. Quando a gente é ofendido, quando a gente é ultrajado, quando a gente recebe uma mentira, o que ocorre imediatamente é a tristeza, é a indignação, é a raiva, é o ódio, são outros sentimentos. A amargura nunca emerge imediatamente no momento da ofensa. Ela vem depois. Ela vem depois e não é causada em nós, preste atenção, ela não é causada em nós pelo ofensor, pelo marido traidor, pelo filho mentiroso, pela esposa birrenta. Ela é fruto de uma incapacidade da pessoa ofendida em processar as suas dores e as suas mágoas. A amargura é alimentada pela pessoa ofendida, como quem rega uma planta o tempo todo para ela sempre permanecer forte. E por isso mesmo, ela constitui um pecado contra Deus. Pecado contra Deus que, segundo o apóstolo Paulo, deve ser abandonado. Ele diz em Efésios 4:31, livrem-se da amargura. Livrem-se da amargura. O que às vezes a gente gostaria de ouvir é: livrem-se da esposa de vocês. Livrem-se do marido. Livrem-se desse filho, mas na verdade ele diz o contrário. Livrem-se da amargura que vocês estão nutrindo dentro da alma, do coração e da mente de vocês. Muitos famosos de Hollywood têm sofrido com esse mal da amargura. Jennifer Aniston é uma dessas pessoas. Ela deixou de ter relações com o pai quando ele traiu a sua mãe, e deixou de ter relações com a mãe quando ela escreveu um livro dando detalhes da separação. E cá entre nós, ela teve motivos de sobra para se sentir triste, afrontada, invadida, rasgada no seu emocional, mas por não saber lidar com um problema real que aconteceu, ela deixou que a amargura tomasse conta do coração dela. E hoje, ela não conversa nem com o pai e nem com a mãe. Ela é admirada por nós
nas telas da TV. Nós costumamos assistir os filmes dela, mas na vida real, no making off, existem tristezas que ela guarda no coração, que a detonam e que dizem respeito à sua vida familiar. Um outro exemplo, Henrique Iglesias, filho do cantor Julio Iglesias. Ele nunca lidou bem com o distanciamento do pai, por conta das viagens, das correrias, do trabalho. E mesmo tendo se tornado ganhador de um Grammy Latino, ele ainda afirma sofrer muito pela falta de reconhecimento do pai. Não é muito simples isso aqui não, porque dizem os nossos amigos psicólogos que nós homens passamos uma vida assim, para tentar encontrar a aprovação do pai. A gente busca encontrar o nosso próprio lugar no mundo, à medida que a gente olha para o pai e a gente percebe o sorriso dele ou a tristeza dele, a gente se baliza ali. É por isso que muitos homens, quando perdem o pai, perdem o chão, porque eles não têm mais para quem mostrar e não têm mais onde encontrar referência para a sua caminhada. Ele é ganhador do Grammy Latino, sensacional, homem de sucesso. Mas essa pendência e essa amargura fazem com que ele não consiga conversar com o pai. Um outro exemplo, um pouco mais antigo, Macaulay Culkin, que alguns de nós vimos no cinema, né? Nem todos, né? Alguns nem se lembram do filme que ele fez, Esqueceram de Mim. Mas ele cresceu odiando o pai, e pouca gente sabe disso, por ter fechado mais contratos de trabalho do que ele podia suportar. O pai percebeu nele uma mina de ganhar dinheiro. Ele tinha talento, ele estava na mídia, as pessoas queriam vê-lo no cinema, as pessoas queriam tirar foto com ele, as pessoas queriam fazer publicidade com ele, e o pai fechou uma enormidade de contratos para o menino. E ele perdeu a infância. Ele perdeu a sua privacidade, ele perdeu até mesmo a chance de viver a partir da sua personalidade. E ele ficou furioso com o pai, e ainda jovem processou o pai para ter independência e poder controlar o próprio dinheiro. Desde então, eles cortaram relações e não conversam mais. Algo que acontece nos 3 exemplos que eu dei: a amargura inviabilizando o relacionamento. Isso acontece com você no seu ambiente de familiar? Essa quebra de relacionamento é algo familiar para você também. Isso te causa dor, isso te machuca. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quais são os parentes mais próximos da amargura? O primeiro parente mais próximo é o ressentimento, que é aquela capacidade de sentir de novo, e sentir de novo, e sentir de novo, todos os dias, o mal que me foi feito no passado, como se esse mal tivesse sido feito a mim hoje. E eu tenho que sofrer na mesma medida, eu preciso sangrar na mesma medida. Ressentimento. Um outro parente próximo é a autopiedade. Não todas as pessoas, mas algumas pessoas amarguradas administram esse estilo de vida onde nutrem o dó delas mesmas. Ninguém me ama, ninguém me quer. Fui preterido dentro do meu contexto familiar original. E essas pessoas não percebem, mas esse tipo de postura é típica de quem tenta manipular os outros que estão por perto, a fim de garantir aquilo que eles acreditam não terem desfrutado no passado. Calúnia é um outro parente próximo da amargura. A amargura inflama a gente de tal forma que a gente não consegue ficar quieto. E a gente começa a detonar a pessoa que nos fez mal, que nos ofendeu de maneira compulsiva. Às vezes extrapolando até mesmo o mal que nos foi feito. Um quarto parente próximo da amargura é a vingança.
A vingança, nesse contexto, significa exatamente o seguinte: eu estou guardando como uma carta na manga o que me foi feito dentro de casa. Uma hora a minha esposa me paga. Uma hora o meu marido me paga. Quando ele ou ela precisar de mim, eu arranco essa carta e jogo essa carta na mesa, e todas as vezes que for necessário, eu jogo essa carta e ganho de novo. Para quem conhece um pouquinho do jogo de truco, é como se a pessoa roubasse todas as vezes o zap para si, para poder utilizá-lo numa situação de conflito. Em quinto lugar, como parente próximo da amargura, a paranoia. Isso aqui é interessante, porque a paranoia faz com que a gente acredite que aquele que nos fez mal sempre está fazendo mal para a gente. Mesmo quando essa pessoa não está fazendo mal, a gente só tem uma lente para enxergar essa pessoa. Ela me persegue. Ela só quer o meu mal. Ela disse isso exatamente para me destruir. Ah, aquele sorriso de canto, de lábio. Ah, com certeza foi por minha causa. Foi para me fazer mal. A amargura não tratada e ressentida gera paranoia, a sensação de que eu estou sendo perseguido pelo outro o tempo todo. E por fim, o cinismo. O cinismo é algo muito frio, né? Muito úmido. O cínico é aquele sujeito que vive debochando das atitudes do outro. E quando o outro erra, quando o outro diz algo que não deveria dizer, quando o outro se dá mal, ele consegue sorrir com a ponta dos lábios. E quando alguém diz assim, por que você está sorrindo? Ele diz o quê? Eu? Não. Eu não. Não. Cada um leva a sua vida. Cada um recebe sobre si o salário daquilo que provocou. Cínico. Cínico. Por que é tão difícil a gente se livrar da amargura, hein? Por que é tão difícil? Por que a gente não deixa passar algumas coisas que aconteceram lá no passado, para a gente poder viver livre no presente? Onde é que estão as lombadas? Onde é que estão os entraves? São 3 pelo menos. São 4 pelo menos. O primeiro é porque o ofendido considera a amargura um direito adquirido. Se eu fui ferido, e fui ferido de fato, eu tenho o direito de guardar esse negócio no meu peito. Não vou abrir mão disso, não vou esquecer. Não vou fazer de conta que esse negócio não existiu. O amargurado sempre acha que ele tem a razão em fazer isso. Em segundo lugar, porque os amigos do ofendido não colaboram. Eles sempre fazem questão de destacar a sua razão. É isso mesmo, a sua sogra é terrível. Eu vi quando ela fez aquilo. E isso não ajuda. E isso não ajuda. Algumas dessas pessoas que a gente chama de amigos, são na verdade amigos da onça. Porque querem fazer da gente prisioneira de um sentimento que é pecaminoso diante do Senhor e autodestrutivo. Em terceiro lugar, porque julgamos o crítico das nossas amarguras como alguém insensível. Se alguém da nossa família chega e diz assim, viu, você não deveria estar desse jeito durante tanto tempo por conta daquilo que aconteceu. A resposta do amargurado é sempre assim: você é insensível. Você não tem compaixão comigo. Você não sabe o que aconteceu. Você se esqueceu do que aconteceu. É como se houvesse uma transferência de culpa. A culpa é sua.
em não entender o que aconteceu comigo. Por isso a gente não consegue se livrar da amargura. E em quarto e último lugar, porque nós acreditamos que a amargura é uma pena justa para o nosso ofensor. O nosso ofensor merece isso. Merece porque me fez mal, porque puxou meu tapete, porque me roubou a alegria. Então é justa pena, é justa causa. Vai passar, sim, o restante da vida dentro de uma cadeia no interior do meu coração. Um teólogo norte-americano chamado Lewis Smead, num dos seus livros chamado My God and I, diz algo extraordinário sobre esse negócio. Ele afirma o seguinte: a primeira e geralmente a única pessoa, preste atenção, a primeira e geralmente a única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente nós perdoamos, nós libertamos um prisioneiro, e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos não era o ofensor. Éramos nós mesmos. Alguns de nós maridos temos colocado as nossas esposas nessa cela no coração. E a gente acredita estar fazendo o melhor para a pessoa, mantendo a lembrança dessas coisas viva. Na verdade, o que a gente está fazendo é se autodestruindo e destruindo o ambiente da nossa família, o ambiente da nossa casa. A gente precisa aprender a liberar o perdão, livre da ideia de que o perdão é um presente para o ofensor. Porque, na verdade, a primeira e geralmente única pessoa a ser curada nesse movimento é a pessoa que perdoa. Quem provou disso na própria pele foi uma alemã chamada Hannah Arendt. Ela era alemã, de tradição judia, e por conta disso, no período da insurgência nazista, ela foi presa, oprimida, açoitada várias vezes, e ela tinha todas as razões possíveis e imagináveis do mundo para viver nutrindo a amargura no coração. Imagine só, ter ficado num campo de concentração por conta da sua ascendência judaica, apanhando, sendo humilhada. Ela tinha todas as razões, mas é justamente Hannah Arendt que diz o seguinte: o único remédio para a inevitabilidade da história é o perdão. O que ela está querendo dizer nessa primeira frase é o seguinte: viver encarando e sofrendo dificuldades relacionais é inevitável. Qualquer tipo de tentativa de acreditar na possibilidade, no mundo onde a gente não vai ter isso, é infantilidade, é coisa de criança. Nós somos seres marcados pelo pecado, nós somos egoístas na nossa matriz, nós olhamos para o nosso umbigo e por conta disso, enquanto não somos completamente sarados por Deus, a gente se fere e a gente é ferido. E isso é inevitável. O único remédio para conviver com pessoas de maneira duradoura nesse contexto é o perdão. Caso contrário, continuamos presos na embaraçosa situação da irreversibilidade. Se eu não fizer a opção pelo perdão, eu vou viver amargo de maneira irreversível.
Ai, mas perdoar, Renato, é tão complicado. Me peça qualquer outra coisa. Me peça para eu dar um dízimo maior esse mês. Mas não peça para eu perdoar. Me peça para eu ajudar os pobres de segunda-feira na rua 15 de novembro. Mas não me peça para perdoar. Me peça para eu carregar a cadeira depois do nosso encontro aqui, mas não me peça para perdoar. Para a gente poder se livrar um pouco dessa mística da dificuldade de perdoar, deixa eu mostrar para vocês o que é que Mark Driscoll, um pastor norte-americano, diz que o perdão não significa. Ele afirma que perdoar não é aprovar ou diminuir a ofensa. Nada disso. Perdoar não é aprovar o que o outro fez. E nem dizer que o que o outro fez é menor e menos impactante do que na verdade foi. Em segundo lugar, ele diz, perdoar não é permitir a ofensa livremente. Bom, eu ouvi lá na comunidade que é interessante a gente perdoar, então eu estou voltando para casa, viu, meu marido, dizendo que você está perdoado e que todas as vezes que você fizer a mesma coisa comigo, eu vou te liberar. Pode continuar me batendo, pode continuar me traindo, e aí no domingo eu vou para a igreja, eu sou confrontado com a necessidade do perdão e você está liberado. Não. Perdoar não é permitir a ofensa livremente. Terceiro lugar, perdoar não é negar a existência do erro. Perdoar não é dizer assim, viu, eu nem sei do que você está falando. Nossa, eu sou uma pessoa tão boa que eu não lembro das coisas ruins que acontecem comigo. Dá para acreditar numa dessa? Quarto lugar, perdoar não é esperar um pedido de perdão. Se o sujeito se arrepender, se o meu pai um dia me procurar de novo para dizer que ele errou durante toda a minha criação, aí sim eu vou... Isso não é perdoar. Em quinto lugar, perdoar não é esquecer o que foi feito. Só existe um tipo de pessoa que esquece. Quem tem amnésia. Pessoas saudáveis costumam lembrar do que aconteceu de bom e lembrar do que aconteceu de ruim. Em sexto lugar, Mark Driscoll diz que perdoar não é parar de sentir dor. Nossa, Renato, eu não sei se eu realmente perdoei, porque ainda está doendo. Perdoar não é deixar de sentir dor, gente. Pelo contrário, algumas das pessoas a quem a gente é convidado para perdoar, elas vão ser liberadas, mas o dano que elas nos geraram vai fazer a gente sofrer por um bom tempo. Um bom tempo. Em sétimo lugar, perdoar não acontece uma só vez. E mesmo que a outra pessoa não faça nada de errado de novo com a gente, quando a lembrança traz à tona tudo o que aconteceu no passado, a gente precisa liberar esse perdão novamente. Perdoar não é negligenciar a justiça, não é fazer vistas grossas para a verdade, não é sinônimo de confiar novamente. É possível que a gente perdoe alguém que nos ofendeu, dentro e fora de casa. Mas a partir daquela experiência, a gente ganha consciências da limitação emocional, espiritual e até mesmo de caráter de quem nos ofendeu. Em décimo lugar, perdoar não é sinônimo de reconciliação. Perdoar e reconciliar são dois verbos parecidos, mas que têm uma conjugação bem diferente. O perdão é algo que eu ofereço deliberadamente no meu coração em relação ao outro, independentemente do que o outro pensa, independentemente do que o outro faça, porque é algo que eu ofereço dentro de mim. A reconciliação, ela depende
da conversa entre duas pessoas que passaram por uma situação traumática. E os dois precisam se abrir para essa reconciliação. É um outro passo. Tão importante quanto o primeiro. Mas a gente não pode confundir reconciliação com perdão. Se perdoar não é nada disso, então o que é perdoar? O que significa perdoar na prática? Perdoar na prática passa pela decisão de assumir o dano causado por um ofensor, sem atribuir-lhe mais a culpa pelo que ele fez para mim. Esse negócio não é simples. Ninguém disse que era simples. É uma decisão, não é um sentimento. Não é uma vontadezinha assim de convidar o outro para comer uma coxinha da Real. Esse sentimento às vezes nem vem. Às vezes vem com o tempo. Mas perdão não tem a ver com sentimento, tem a ver com uma decisão de assumir o dano. Tá bom, beleza, você já me arrebentou. Não vou atribuir mais a você o que aconteceu. É comigo. Não vou mais alimentar pensamentos depreciativos sobre o ofensor. Não vou mais ficar falando para os outros, na lateralidade, sobre o que essa pessoa me fez. Não vou mais usar aquilo que o ofensor me fez como uma carta na manga para toda hora eu constrangê-lo. Está aqui o que você fez. E não vou mais aguentar o arrependimento do outro para tratar o mal que ele me fez. Uma coisa é eu assumir o dano e liberar o sujeito. Outra é eu lidar com o que o dano está fazendo de ruim dentro da minha alma e dentro do meu coração. Em segundo lugar, a decisão de assumir uma nova atitude para com o ofensor marcada pelo amor. Perdoar é isso, uma decisão, não é um sentimento, esquece disso, é uma decisão pessoal, deliberada, de assumir uma nova atitude para com aquele que me ofendeu, uma atitude de amor. A atitude de cumprimentá-lo sempre que isto for necessário. A atitude de honrá-lo naquilo em que ele merece a devida honra. Talvez você tenha inúmeras razões para pichar algumas pessoas, por conta do que elas fizeram para você, mas o perdão faz com que você honre essas pessoas. Não no mal que elas fizeram, mas no bem que elas certamente têm e fazem. Também a atitude de beneficiá-lo sempre que isso estiver ao meu alcance. Eu posso fazer alguma coisa para ajudá-la, eu posso fazer alguma coisa para beneficiá-la, eu vou fazer. E também a atitude de oferecer espaço para a reconciliação. Eu estou aberto. Perdão é isso. Assumir o dano causado por um ofensor sem atribuir a ele culpa, e a decisão de assumir uma nova atitude para com o ofensor, marcada pelo amor. Quem nos ajuda a lidar com essa história de fazer dissipar a amargura de dentro da gente é Mateus capítulo 18, uma palavra de Jesus, muito simples e muito direta. Por sinal, quem enrola é a gente. Porque Jesus é muito claro e muito explícito nos seus ensinos sobre a vida. Ele disse assim, a partir do versículo 15, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos.
Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Para Jesus, a superação da amargura requer 5 posturas, 5 atitudes da nossa parte. Em primeiro lugar, a disposição de tratar as pendências abertas. E isso aqui é horrível. Isso aqui é horrível. Tudo que a maioria de nós não quer é ter de tratar algo que nos feriu no passado, é ter de passar a limpo algumas coisas. Como é chato esse negócio, não é? Jesus diz: se um irmão pecar contra você, fale com ele. A amargura diz o contrário. Não converse mais. Não se exponha mais. Não sente mais à mesa. Jesus diz: converse sim. Converse sim, isso vai fazer bem. Para você vai fazer bem. Fale com ele. Nós somos muito bons em abrir pendências dentro de casa. Porque nós somos diferentes. Porque às vezes a gente é negligente mesmo dentro de casa. Porque a gente às vezes mente e a gente é infiel. O que distingue o discípulo de Jesus não é a capacidade desse discípulo de Jesus não errar dentro de casa, mas é a disposição de tratar as pendências abertas. Num desses dias, eu passei dos limites na hora de lidar com um dos meus filhos, e eu acabei passando da conta. Passei da conta. E a Cibele me chamou num canto e falou assim: viu, você pisou na bola. Que ódio. Que ódio quando alguém vem e aperta exatamente aquela ferida que não era para apertar, né? E imediatamente um turbilhão de tentativas de dizer o contrário para a Cibele vieram na minha cabeça, mas eu disse: ok, eu vou conversar com o meu filho. Depois de umas 4 ou 5 horas, ela me procurou de novo e falou: viu? Você já conversou com ele e o sangue subiu de novo? Como é duro a gente se desarmar e a gente beijar o chão, né? Aí eu chamei meu filho, falei: ó, filho, eu passei do limite, hein? Me perdoe. Ele falou: é verdade, passou mesmo. Então, mas está perdoado. É curioso, mas a dificuldade da gente é até a gente dar o passo de começar a conversa. Porque depois que a gente conversa e a gente trata o assunto, curiosamente, a gente é tomado por um sentimento de leveza curador, não é? Você já teve essa experiência? Você sabe que funciona assim. A gente sabe que funciona assim. Por que que a gente resiste tanto e a gente acaba amargando a vida? Existem algumas consequências da procrastinação. Primeiro, o aprofundamento da amargura. A expressão bíblica é raiz de amargura. Interessante, né? O amargor, ele não fica apenas visível às pessoas ao nosso redor. Ela se aprofunda dentro da nossa alma. E quanto maior e mais profunda a raiz, mais difícil fica de arrancar essa erva daninha do coração da gente. A segunda consequência é o crescimento do número de inimigos. A gente não vai resolvendo pendência,
com a cunhada, com a sogra, com o periquito, com a irmã, com o irmão, com a mãe, com a avó. E quando a gente vê, a gente não tem para quem ligar numa época de final do ano. A gente não se alegra mais em ter um encontro familiar. A terceira consequência da procrastinação é a intensificação do sentimento de solidão. Não é simples, não. Faz mal para a gente. A segunda dica que Jesus dá para a gente é que se a gente quer superar e passar por cima da amargura como quem passa por ela com um trator, a gente precisa ter coragem para confrontar de maneira pessoal. Se um irmão pecar contra você, fale com ele, e aí Jesus dá um passinho a mais. Viu? Em particular, ok? Porque Jesus sabe muito bem que uma tendência que a gente tem é que em meio à amargura a gente fica falando do lado. A gente fica falando mal da esposa, a gente fica falando mal do marido para uma amiga, para um vizinho, para um periquito. Gente, esse tipo de coisa só arrebenta a nossa família. Se você quer superar a amargura, converse em particular com a pessoa em questão. Tiago, irmão de Jesus, entendeu esse negócio. E ele escreveu uma carta para falar a respeito do problema da fofoca e da maledicência. Olha o que ele diz, que coisa extraordinária. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. O fofoqueiro e o maledicente, ele sempre minimiza os danos das suas cutucadas. Ele nunca acha que é complexo, que é profundo, que é danoso demais. Foi só um comentário. Foi só uma palavra. Não, eu não queria o mal, não. Tiago diz, ei, você está querendo enganar quem? A língua é algo pequeno, mas os seus discursos são grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Você não vê, mas sai fogo. Sai fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Você prestou atenção no que eu acabei de ler? Que eu não queria ter lido, não. Quando a gente dá vazão a essa coisa da maledicência, para se vingar de quem nos ofendeu, gradativamente nós somos tomados, de dentro para fora, pelo próprio inferno. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, e assim bênção e maldição saem da mesma boca. Aí ele diz, não é possível. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? A gente precisa consertar a maneira como a gente lida com as ofensas que a gente recebe. A gente precisa falar menos das nossas ofensas recebidas e dos danos que nos geraram com quem não tem parte na história, do que com aqueles que realmente precisam sentar à nossa frente. A terceira dica dada por Jesus para a gente superar a amargura é a assertividade para falar a verdade em amor. Isso aqui é muito interessante, muito mesmo. Eu sempre achei essa história interessantíssima. Jesus diz assim: chame-lhe atenção para o erro. Alguma coisa fez a gente acreditar que perdoar é fazer assim. Não, pode deixar, eu nem penso mais nisso, nossa, eu nem lembrava desse negócio que você me disse. Jesus está dizendo, esposa, vire para o seu marido e diga assim, você errou comigo.
você me abandonou, você me traiu. O amor, segundo Jesus, não prescinde a verdade. A verdade precisa ser posta à mesa, porque, segundo o próprio Jesus, é a verdade que nos liberta. Só que a verdade que precisa ser exposta é uma verdade que precisa ser exposta não para matar, mas para que o amor fique evidente. Aonde superabundou o pecado, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Chame-lhe a atenção para o erro, e se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, joga pesado nessa direção. Olha só, ele diz assim: não seremos mais imaturos como crianças, hein? Chega da gente viver por aí como nenezão. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, verdade em amor, verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, porque Jesus não mente sobre a nossa condição, Ele expõe o nosso pecado, mas depois de ter exposto o nosso pecado, Ele paga o preço para uma atitude diferente para com a gente, morrendo por nós na cruz do Calvário. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Como é que a gente vai lidar com tanto problema e pendência aberta dentro dos nossos lares? A gente vai clamar pelo poder de Deus, pela graça de Jesus, e a gente vai dar os passos necessários para fazer dissipar a amargura, para que então todo o corpo, toda a família se encaixe perfeitamente. Quarta e penúltima dica: a superação da amargura requer humildade para contar com a intervenção de terceiros. A gente precisa ser honesto para reconhecer que em alguns momentos e em algumas situações a gente não tem energia para lidar com quem nos ofendeu de forma muito intensa. Uma esposa traída não consegue ouvir mais o que o marido diz. Um marido não consegue mais ouvir o que a esposa que o traiu tenta dizer também. E então surge a necessidade de um interventor, de um terceiro nessa parada. Versículo 16 diz: mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente. Um interventor. Agora é muito importante a gente pensar nessa pessoa que a gente traz para conversar com a gente em meio dos nossos conflitos dentro de casa. Porque às vezes a gente quer chamar alguém que não é sábio, que é parcial e que vai dizer exatamente aquilo que a gente quer, quando na verdade a gente deveria escolher alguém que ama profundamente o Senhor e que ama profundamente as partes envolvidas dentro de casa. Alguém com muita maturidade, alguém com uma intenção acima da média e à prova de qualquer suspeita de ambos. Quem nos ensina essa virtude é Deuteronômio capítulo 19, de 15 a 19. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem a serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa no caso.
Se a testemunha fez acusações falsas, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. E essa palavra é uma palavra dura para quem vai atuar como interventor, né? Como interventor. Se a gente vai atuar entre duas pessoas que estão numa ofensa, a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai dizer. Porque, segundo esse texto, se a gente diz o que a gente não deve dizer, nós nos tornamos passivos do mal que a gente gerou com as nossas próprias palavras. Quinta e última dica dada por Jesus para a gente superar a amargura: sensibilidade para preservar a imagem da igreja. Isso aqui é desprezado por muita gente e tido como desnecessário. Segundo Jesus, é fundamental. Se ainda assim, depois de uma conversa pessoal, de uma conversa com testemunhas, o ofensor se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Percebam que esse é um contexto de comunidade cristã. Quando dois irmãos, duas irmãs, dentro de uma comunidade cristã, não conseguem se acertar, não conseguem resolver as suas pendências, Jesus diz: leva o caso para que os líderes da igreja resolvam essa parada. Por quê? O que o meu problema pessoal com o Edgar tem a ver com o restante da comunidade? Tudo. O que o meu problema conjugal tem a ver com a vida comunitária? Tudo. Tudo o quê, Renato? Na sua oração sacerdotal, Jesus intercedeu por nós dizendo o seguinte: Pai, eu oro para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus sabia naquele momento de oração, em meio ao fel da proximidade da morte, que a nossa missão só seria um sucesso no meio da sociedade se a gente tivesse a coragem de nos perdoarmos mutuamente. Está aqui a gente falando de Jesus, né, para todo mundo. E a gente passa uma vida inteira vivendo um inferno a nossa relação conjugal. Aqueles que nos ouvem estão olhando dizendo assim: se o Deus dele não foi capaz de resolver nem a pendência dele dentro de casa, não vai resolver a minha. Não vai tratar o meu problema. Não vai me ser útil. Não há necessidade, não carece. Mas quando a gente se quebranta, quando a gente passa por cima da amargura para restaurar a unidade da família, o anúncio do nome de Jesus lá fora ganha peso e consistência, porque eles percebem na nossa vida que esse negócio funciona. Esse negócio funciona. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Agora presta atenção. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Nós um dia, depois da volta de Jesus, julgaremos o mundo. E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês, nem mesmo as brigas por conta da questão financeira dentro de casa, nem mesmo o problema ligado ao abandono experimentado na relação com os pais durante a meninice? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Vocês vão julgar anjo, gente. E a gente não resolve os nossos próprios problemas.
Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja? Há juízes que não fazem parte dela. Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões. Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Os gregos julgavam as suas questões nas suas associações. Os judeus julgavam as suas questões nas suas sinagogas. E nesse contexto de 1 Coríntios, os cristãos não conseguem resolver nenhum tipo dos problemas que eles têm. Porque eles falam de um amor que eles não conhecem. Eles falam de um perdão que eles receberam, mas não conseguem ministrar. E Paulo está dizendo, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quais as implicações da superação da amargura? A primeira implicação é a eliminação dessa pendência na eternidade. Jesus diz, eu digo a verdade, se vocês se resolverem aqui na terra, tomando um café, olhando nos olhos, se perdoando, fazendo dissipar a amargura, olha, aqui do céu está tudo resolvido também. E ninguém mais fala nisso. Que gostoso isso, né? A gente perceber que o nosso Deus está participando com a gente do processo. Vai lá, resolve, conversa, passa limpo, deixa a amargura passar, deixa passar. Se vocês ligarem isso na terra, vai ser ligado nos céus. E em segundo lugar, a potencialização da nossa missão na história. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio de vocês. E quando as pessoas virem vocês se perdoando mutuamente, eles vão crer que a fé de vocês é verdadeira e que o Deus que a gente anuncia não é um Deus de mentirinha. Concluindo, gente, existem amarguras do seu contexto familiar original a serem tratados? Problema com seus pais, com suas mães, com irmãos. Que passos podem ser dados por você neste momento, neste capítulo da sua vida, para fazer dissipar essa amargura? Existem amarguras do seu contexto familiar atual a serem tratadas? Com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais? Que passos podem ser dados nesta direção? O fato é o seguinte: se a gente ouvir essa mensagem e a gente continuar brigando, dizendo assim, o Renato é um insensível, e ele não sabe o que aconteceu comigo, e a gente nutrir a amargura, só existe uma pessoa que vai sofrer com isso, e essa pessoa não sou eu. E essa pessoa provavelmente não é o seu ofensor também. Mas eu e você. Por outro lado, se a gente sair daqui dizendo, eu vou tomar uma atitude diferente, e eu vou lançar a minha amargura para longe do meu coração, uma coisa é certa: a vida da gente vai ser uma vida muito mais leve. Muito mais leve, porque a amargura é fardo, é pesado e é lança sobre o coração. Mas o perdão é leve e alivia a vida da gente. Vamos fechar os nossos olhos.